Fala pessoal, estamos em mais um VersaCast, dessa vez com temas de atualidades, mais especificamente sobre geopolítica. Eu sou a Sofia Fonseca e estamos aqui com o mestre de geografia, o professor Tiga. Bem-vindo, Tiga. Muito obrigado. Eu não sei se eu mereço o título de mestre, mas eu espero contribuir um pouquinho com essa conversa. Só um pouquinho, né, Tiga? Estamos aqui, promessa é dívida, para falar do polêmico Trump e China. Mais uma vez a gente tá aí nesse debate, né, Tiga? A gente achou que essa pauta ia esfriar, não esfriou, voltou quentíssima. O que você tem a dizer pra gente aí dessas últimas atualizações? Em 2025, eu tô fazendo um comparativo com uma experiência que muitos de nós temos quando a gente está voando num avião e recebe o comunicado na cabine dado pelo contexto, né, do voo. Atenção, senhores passageiros, por favor, retomem os seus assentos, apertem os cintos, vamos atravessar uma zona de turbulência. Trampulência. Exatamente. Vamos atravessar uma zona de trampulência. Eu estou definindo dessa forma o horizonte de 2025, onde o Trump, nas suas várias movimentações, nas suas várias manobras, gerou um estado de alerta no planeta, onde uma turbulência comercial foi lançada quando ele aplicou esse tarifaço, né, esse bloco de tarifas. Que ele chamou de Dia da Libertação ainda, Dia da Libertação. Né? Só ele. Exatamente. Numa medida unilateral, protecionista, que são elementos-chave para a gente entender essas movimentações, né, essa trampulência. Então, o que a gente imaginava ser o método Trump, já inaugurado no primeiro governo, agora ganhou um pouco mais de intensidade, né? E a gente sabe, muitas vezes, como o Trump vai reagir. Até uma das pautas que a gente vai ver hoje. Quando a gente pesquisa sobre e vê sobre, os jornalistas já estão um pouco preparados, né, para esse Trump alarmista que cria um caso e faz uma coisa muito grande e depois o efeito é uma redução, né? Exato. Tem um certo padrão, né? Um certo modelo que ele segue, então é de certa forma previsível. Até o presidente chinês, o Xi Jinping, ele olha para a presidente do México como um case. Ele diz, espera aí, deixa eu ver como é que ela vai lidar com o Trump, porque ela já leu esse perfil, tá ali do lado, é um vizinho geográfico. E é um vizinho que pode ser muito prejudicado ou beneficiado, dependendo. Então ela precisa aprender a lidar. Então, ela serve até de fonte de inspiração para isso, né? Então, a trampulência é um dos assuntos principais que a gente tem aqui hoje e que ganhou um novo capítulo. Parece que o avião passou por essa área de extrema turbulência drástica. E agora está fazendo um voo mais calmo. Ocorreu uma reunião entre China e Estados Unidos, agora no mês de maio, em Genebra, na Suíça, de onde saiu uma trégua de 90 dias. Inesperada, né? Inesperada. Porque estava todo mundo vendo, esperando essa corda estourar. E de repente saiu essa negociação. Exatamente. Foram tarifas atrás de tarifas, respostas de um lado, reações do outro, o que sacudiu os mercados. Talvez isso o Trump tenha levado em conta, né? A depreciação de papéis de empresas norte-americanas, bolsas. Ele estava sendo muito criticado internamente por isso. Exatamente. Até o próprio Elon Musk fez alguns recuos, o que fez provavelmente o Trump repensar e colocar essa trégua de 90 dias para que o mundo respire um pouquinho mais aliviado. Então a gente pode afrouxar o cinto, beber uma água. A gente saia dessa você pode ir ao banheiro, tá liberado, tomar um cafezinho e daqui a 3 meses a gente vai ver o que acontece, de fato, né? Mas eu queria pontuar algumas coisas sobre essa trégua que foi acordada entre os dois países. Talvez não fique muito claro para as pessoas que essas tarifas impostas pelos Estados Unidos a 180 países, e especialmente a China, isso dificulta a atuação de muitas empresas. Isso deixa uma previsibilidade de custos de operação muito difícil. Então, fica complicado, porque se hoje o mundo funciona num grande sistema de cadeias globais de produção e valor, você tem partes de um produto vindo de vários lugares, e se você não consegue contabilizar, se você não sabe qual é o valor daquilo que você vai trazer, se você não sabe quanto vai custar o insumo da sua produção,
Isso torna inviável um planejamento de médio e longo prazo. E a E economia a produção precisa feita disso. na China, em relação aos Estados Unidos, as empresas estadunidenses, é muito expressiva, né? A dependência da mão de obra chinesa. A China, desde os anos 80, quando ela se abre para o mundo, no programa do Deng Xiaoping, de não importa a cor do gato, desde que ele casse ratos, não interessa de onde vem o dinheiro, não interessa de onde vem o capital, eu quero que ele chegue e desenvolva a minha economia, fez com que ela se tornasse uma fábrica global. Então ela vai desde a produção de bens mais simples, né, um calçado, O famoso Made in China, os né? Made in China, até produtos mais complexos. O CEO da Apple, há pouco tempo, ele disse que o que a China oferece em escala, capacidade produtiva e nível de especialização de mão de obra não existe em outro lugar do mundo. Então a dependência que o planeta tem, especialmente empresas norte-americanas, é enorme. Então quando você tem tarifas de 100%, 140% adicionais às que já existiam, você encarece absurdamente. E vale fazer um comentário aqui, um paralelo vestibulando, que essa história aí de tarifaço Trump, que sobe taxa daqui, sobe taxa de lá, é taxa em cima de taxa, tem uma carinha de matemática do Enem, não tem? Total. Uma carinha ali de porcentagem pra você quebrar a cabeça, descobrir qual é a taxa final. Verdade. Porque o que rolou de taxa em cima de taxa, em cima de taxa... Exatamente. Eu não vou me aventurar nesse meio. Não, é só a pescada aqui pra você ir lá estudar. A gente fica na geografia. Exatamente. Mas foi algo surpreendente para quem não conhecia o Trump. Mas a China, ela já tinha feito essa leitura. O esperado era que o Trump fosse esse alarmismo, e essa coisa grandiosa, e ai meu Deus, como é que ele vai fazer? E aí, de repente... A maré acalma, ele recua, ele volta a ser um pouco mais razoável. Exatamente. A China leu o primeiro governo Trump, estudou e se preparou. Então ela já sabia Estava pronta para o jogo. O que iria acontecer e tinha certa gordura para queimar. Ela não foi pega desprevenida. O Xi Jinping de 2017 é diferente do Xi Jinping dos dias de hoje. E essa leitura que ele fez sobre o Trump talvez tenha justamente feito os Estados Unidos dar a primeira piscada, o primeiro gesto de afrouxamento. Veja bem, realmente, não foi como eu esperava, então vamos conversar, deixa eu recuar aqui em algumas coisas. Essa dureza do Xi Jinping foi muito elogiada geopoliticamente, né? Foi. Essas relações internacionais, essa postura sólida dele foi muito importante para esse processo. Porque ele se preparou, né? Ele não agiu... Não foi no impulso, que nem o Trump queria, né? Exato, né? Há alguns defensores do Trump que agem nessa polarização afetiva, que entendem que tudo que ele fala está certo e que ele é dono de uma verdade oculta e que ele sabe o que está fazendo, mesmo que tudo pareça muito absurdo, justificam que esse método utilizado na política trumpista e nessa guerra comercial é parte de uma estratégia que ele já construiu no mundo dos negócios. Aquele livro que ele escreve, The Art of the Deal, onde ele já chega com muita agressividade para depois baixar o tom e chegar onde ele deseja. Então, talvez a China tenha lido isso com muito, muito cuidado, com muita atenção, provavelmente. Mas para a galera ter uma ideia, os Estados Unidos concordaram em reduzir as tarifas sobre produtos chineses de 145% para 30%, enquanto a China diminuiu suas tarifas de 125% para 10%. É uma redução. Ou seja, voltamos, né? Quando a gente olha lá na origem dessa trajetória do tarifaço, a gente subiu um pouquinho nos Estados Unidos. Eu só tomaria cuidado com o termo voltamos ao ponto inicial. Estamos num novo ponto inicial, né? Porque a tradição dos Estados Unidos de defender um livre comércio, de quebrar os protecionismos e fluir com o... Estimular a globalização. Estimular a globalização, e isso é agora algo impensável. O mundo é outro. O mundo é outro e eu acho que alguma coisa se perdeu que é difícil de ser reconstruída, que é a credibilidade e a confiança nos Estados Unidos. E isso para a economia é fundamental. Então já existem parceiros norte-americanos de longa data, como os europeus, que eles já estão assim, será que dá para confiar? Esse planejamento comercial não existe mais, né? E a Europa ela já está fazendo uma leitura de talvez eu precise me reorganizar enquanto continente, me rearmar sem depender tanto dos Estados Unidos, e é hora da Europa voltar a ser Europa e não aliado dos norte-americanos.
Temos novos capítulos chegando aí pela frente, Sem né? dúvida. O que vai acontecer, guarde o próximo VersaCast de atualidades, né? Vai vir, com certeza. Isso aqui é só um apanhado geral. Agora, falando em acontecimentos novos, Tiga, essa semana a gente falou que ia falar só de Trump, mas não vai dar, né? Porque, de repente, Índia e Paquistão renasceram nas manchetes na disputa da Caxemira. Dá uma explicada pra gente nesse processo. Essa rivalidade, ela é histórica desde a independência do Raj britânico. Raj é uma referência do sânscrito, o idioma falado na região, quanto a reinado. E toda aquela área que compreende hoje Paquistão, na borda oeste, Índia, Bangladesh e Mianmar, a antiga Birmânia, isso compunha uma joia da coroa britânica, né? Aquela área, ela foi emancipada, se tornou independente a partir do ano de 1947, quando foi concluído um turbulento e delicado processo de independência que teve o Gandhi como catalisador. E apesar dele defender o pacifismo, dele defender a não violência, dele levar à frente o boicote aos produtos britânicos, fazer todo aquele apelo à paz, o processo não foi pacífico. Tanto pelo lado dos britânicos, que resistiram em dar à independência aquilo que era um tesouro para eles, quanto pela população que vivia lá dentro. Porque a galera ali tem crenças muito distintas. Muito fortes, né? Muito fortes, e isso se materializa às vezes no terrorismo. O próprio Gandhi foi morto por um extremista hindu. É louco isso. E justamente porque ele pregava a convivência e o diálogo com outras crenças, né? Posso recomendar um filme? Claro. Da década de 80, o cara que interpreta o Gandhi é o Ben Kingsley. É o filme Gandhi. Ele ganhou Oscar por essa interpretação, um filme magnífico. São 3 horas apenas, tá? Então, prepara a paciência e a disposição. Então não vai assistir esse filme depois de um dia de estudo ou de simulado, que talvez você durma. Talvez muito provavelmente, depois de um dia de simulado Enem. Isso. Então, para sintetizar a sua pergunta, melhor, para sintetizar a minha resposta à sua pergunta, as rivalidades já existem desde o nascimento desses países. É uma história muito antiga, né? Antiga e relacionada com identidade nacional e religiosa. Agora, Tiga, o que fez esse processo se reacender agora? Essa rivalidade estava adormecida. Hindus herdaram a Índia como seu país de referência. Os muçulmanos foram deslocados para o Paquistão. O Paquistão, na borda oeste, tinha a capital, a cidade de Islamabad, e ali, entre o Afeganistão e a Índia, estava o Paquistão, sede do governo. O outro lado, com mais de 1.000 quilômetros de distância, era Bangladesh, hoje o antigo Paquistão Oriental, que se tornou independente em 1970. Inclusive, a prova da UNB gosta muito dessa abordagem sobre o continente asiático e esses processos de descolonização afro-asiática. É uma pauta fortíssima e agora com certeza vai voltar. Então, quando se dividiu o território entre grupos religiosos, uma região ficou no meio do caminho, que é a Caxemira. E ela, por ser entre Isso fica muito claro quando a gente para ver a relação no mapa, né? É evidente. Entre Índia e Paquistão existe a região da Caxemira, que foi fatiada entre a Caxemira paquistanesa e a Caxemira indiana. Né? E a população lá de dentro é integralmente islâmica. Então, quem ficou morando na casa da Índia se sentiu mal, porque falou, eu sou muçulmano, eu queria estar do outro lado. Né? Eu quero ser administrado por um país islâmico, que é o Paquistão. E aí começam as turbulências. Muita gente pergunta, mas por que a Índia não abre mão de um território tão pequenininho? Por que ela aceita? Primeiro que país não abre mão de território, é muito difícil. Mas segundo, é que aquilo ali tem um peso hídrico enorme. Tinha uma questão ali da água referente a fontes de água para a Índia, né? E para o Paquistão e para a China. E meio que a Índia está comandando esse processo e ameaçando. Porque a Caxemira ela é como se fosse uma caixa d'água que descongela em um determinado momento do ano. E o que sai dali, em termos de drenagem, alimenta as grandes bacias hidrográficas desses países. Então a água da Caxemira alimenta o Ganges, alimenta o Indo e o Brahmaputra. Esses corpos hídricos eles se valem da Caxemira como uma fonte de alimento. Então, se você é um país com 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, você quer água. Se você é o Paquistão, que tem mais de 200 milhões de pessoas, você quer essa água. E aí entra a China. Então a gente tem uma disputa com pauta religiosa, mas com uma pauta geopolítica muito grande, né? Hoje, muitos dos conflitos geopolíticos no mundo estão relacionados com recursos, fonte de água ou petróleo. Isso, o básico, né? Recursos, território.
Então a Caxemira não é diferente, mas o componente religioso, com um grupo terrorista de origem islâmica sediado no Paquistão, quando ele faz um ataque a turistas indianos na Caxemira e tem como alvos aqueles que praticam o hinduísmo, porque eles foram direcionados no seu A ataque. gente tem um ataque terrorista. Qual é a sua religião? É hindu? Então você vai ser morto. Então, se o ataque é direcionado a quem pratica o hinduísmo e é de origem indiana, o atual governo da Índia não vai deixar isso passar, porque é a sua plataforma de governo. O Narendra Modi, ele governa hoje com 2 eixos, o nacionalismo indiano e o fortalecimento do hinduísmo. Então, se você tem um grupo terrorista que ataca esses 2 pilares, é natural que o governo reaja. E aí, acusa o Paquistão de financiar o grupo. Reacende uma rivalidade que estava adormecida. E coloca em evidência uma região que pouca gente conhece. E volta essa pauta, né? Porque quando a gente estuda geopolítica, é sempre importante a gente falar ali de alguns casos muito específicos que acontecem. E nesse ano, em 2025, a Caxemira volta como uma pauta muito em alta para ser debatida. Sim. Em outros tempos foi faixa de Gaza, em outros tempos foi as colinas de Golã. Hoje falamos muito de faixa de Gaza e Caxemira. Exatamente. Referências territoriais muito significativas, né? Acho que falar na colina de Golã, por exemplo, nascente do Rio Jordão. É outra história pautada na água, né? Água, exatamente. Você vai ali em direção à Mesopotâmia, você tem os rios Tigre e Eufrates. Então, recursos naturais de território voltaram a ser a pauta central de muitos conflitos. Exatamente. A visão que o Putin tem sobre a Ucrânia é de que aquilo ali é parte do Heartland, que é um território estratégico da Europa que serve como base territorial de produção agrícola, por exemplo. A Ucrânia tem um dos solos mais férteis do mundo. Então você ter aquilo é precioso. E olha que interessante, né? A gente consegue fechar essa pauta aqui trazendo um pensamento geopolítico. Mas geopolítica é muito difícil, é muita informação. O cerne é o mesmo. A disputa ou é territorial ou é por recurso o tempo todo. Depende da situação, depende do recurso, depende do país. Mas o cerne da situação é sempre o mesmo e a gente consegue replicar isso, né? Aqui nesse VersaCast a gente conseguiu falar de Trump e China com pautas comerciais. Aí fala de Índia e Paquistão com pautas territoriais, cita Ucrânia e Rússia com pautas territoriais, cita faixa de Gaza com pautas territoriais, colinas de Golã com pautas territoriais. Então a gente vê uma conjuntura que parte de um cerne único, né? Que a gente consegue encaixar essa lógica da geopolítica nos conflitos. E mostra que a geografia não está morta, né? Nem um pouco, que né, a geografia ela ainda serve como base para você entender o tabuleiro no qual as decisões dos governantes se baseiam. Mas eu não gosto de geografia física. Olha lá, corpo hídrico, fonte de água, bacia hidrográfica. E cabe só uma última observação. Cabe uma última observação, que esse conflito Índia e Paquistão ele não passa despercebido na rivalidade Estados Unidos e China. Um dos principais elementos da nova Rota da Seda, construída pela China, é o corredor do Paquistão. Ela tem um sufocamento litorâneo. A China não consegue ter um litoral vasto porque encontra aliados norte-americanos, Taiwan, Filipinas. Então, para ela, o acesso ao mar é mais delicado. Então, ela se volta para dentro. E o Paquistão é uma das principais rotas dessa estrutura que a China está criando para que ela acesse o Oceano Índico diretamente pela terra. Então, o Paquistão foi um dos países que mais recebeu recursos chineses nesse grande projeto, que já pode ser batizado como uma globalização chinesa. E aí a gente não consegue isolar um assunto do outro, né? Isso merece inclusive uma pauta. Como na geopolítica tá tudo integrado. Exatamente. Então, pessoal, aguardem o próximo VersaCast de atualidades para ficar por dentro das últimas notícias que têm acontecido. Perfeito. Eu que agradeço o convite, tá? Muito obrigado. Tiga, sempre bom receber você aqui. Que isso, eu espero que seja a primeira de muitas outras presenças, tá? E me segue no Instagram, @TiagoTiga. Eu tô lá postando alguns conteúdos de geografia, mas também algumas coisas relacionadas à vida fitness, né? E à saúde, que é importante. Beleza? E você, vestibulando, não se esqueça, as inscrições do Enem abrem na próxima segunda-feira, dia 26 de maio. Então, se você, obviamente, vai fazer Enem, fique atento a essas datas, o prazo de inscrição é curto, não perca. E nos vemos no próximo VersaCast, que o assunto será mentoria. Até lá!